Bom dia, crianças. Bom dia, família. Vamos à aula do dia 18/5. Hoje a aula será de matemática no livro do EMAI, na página 36 a 40. Lembre-se, em alguns livros as páginas estão diferentes, então vocês vão procurar a atividade por pontuação. Nós iremos fazer a atividade 6.1 até a 6.5. Nós vamos tratar do que nessas atividades? Nós vamos falar de adição, subtração, tabela, gráfico, tá bom? Então já pega o caderno. No caderno você vai marcar a data de hoje, 18/5. Vai colocar lá o cabeçalho, vai colocar o seu nome completo e não esqueça de fazer o alfabeto com letra cursiva. No caderno você vai fazer isso. E vai também marcar o nome da história no caderno. Agora vamos para o livro. A leitura de hoje é A Roupa Nova de Beto. Essa leitura eu peguei lá do blog da professora Dina. Beto ia sair para brincar quando todo mundo falou: Veja bem, você está de roupa nova, branquinha, limpinha. Está todo bonito, bem vestido. Não vá se sujar. Cuidado com a roupa. Vê lá se vai rasgar. O menino saiu. Pouco depois, volta com a roupa imunda. E seu avô passa um sermão. Então, senhor, seu Beto, me sai daqui com uma roupa limpinha, roupa nova, e me vem neste estado? Então o senhor não sabia que a roupa custa dinheiro? Então o senhor não sabia que é muito feio, menino que não obedece? Então o senhor não sabia? Beto ouve o sermão e diz: Tudo isso eu sabia. Eu só não sabia que o poste estava pintado. E essa foi a história de hoje. Crianças, já aconteceu com vocês de você colocar uma roupa novinha e a mamãe ou o papai, alguém da tua família ficar recomendando para você não sujar, para você não rasgar e de tanta recomendação acontecer exatamente o contrário? Eu quero que vocês coloquem lá nos comentários no nosso canal no YouTube se isso já aconteceu com vocês e como foi, tá bom? E vocês também podem ler os comentários dos colegas e comentar nos comentários deles também. Se foi engraçado, como que foi, em que ocasião isso aconteceu. Porque é assim que acontece, né? Tanta recomendação para não acontecer, acaba acontecendo exatamente o contrário. Bom, crianças, agora nós vamos à atividade do livro. A primeira atividade é a 6.1. Nessa atividade 6.1, nós vamos falar de enigmas. Professor, o que é enigma? Enigma é um jogo onde nós passamos as dicas para vocês e vocês têm que raciocinar para responder. Por exemplo, eu posso falar assim para vocês assim: pensei em um número, acrescentei 10 e ficou 20. Qual foi o número que eu pensei? Tá vendo? Isso é um enigma, é um jogo. Nós te damos a dica, você para, pensa, raciocina antes de responder. É como se fosse um de adivinha. E aí você vai fazer o quê? Lá na página, no anexo 4 tem bastante enigmas lá. Depois você pode recortar essa página do anexo 4 e brincar aí com alguém da tua família ou você mesmo tentar desvendar esse enigma. Por exemplo, lá tem assim: pensei em um número e adicionei 20. O resultado foi 50. Em que número pensei? O outro: pensei em um número e adicionei 200. E o resultado foi 500. Em que número pensei? Ou seja, foi feita uma conta, foi feita uma adição ou uma subtração? Eu pensei em um número, adicionar, lembra das dicas das palavras? Adicionar é ganhar. Adicionei.
Adicionei 200 e o resultado foi 500. Qual foi o número que eu pensei? Tá bom? No anexo 4 vocês vão recortar aquela página do enigma e vão tentar resolver os enigmas que estão lá. Agora aqui na atividade 6.2, resolva cada um dos problemas abaixo. Em seguida, compare sua resolução com a de um colega. Como que eu vou comparar o resultado dos meus problemas se eu não estou na sala de aula? Lá nos comentários vocês podem colocar qual foi o resultado do seu problema A e no seu problema B. E observe o que os colegas colocaram. Se o dos colegas também bate com o resultado, com o seu resultado. E aí você pode comentar lá, olha, Emily, o seu resultado deu o mesmo que o meu. Ah, o meu deu diferente, tá bom? É assim que nós vamos fazer essa comparação. Tudo online. Então, no probleminha A, tá escrito assim: Carla tem 89 figurinhas e Rafaela tem 68. Quem tem mais figurinhas? Quantas a mais? Lembra das dicas das palavras? Toda vez que você tem a palavrinha a mais, dá a entender que o problema é de mais, mas não é. É uma subtração, é de menos. Então, a Carla tem 89. A Rafaela tem 68. Quem tem mais figurinhas? A Carla, que tem mais, não é? Só que eu quero saber quantas a mais a Carla tem. Então, você vai fazer uma subtração. Você vai pegar o número maior e vai tirar o menor. 89 menos 68. Então, aqui todos esses problemas é adição ou subtração. Você tem que pensar, observar na dica das palavrinhas. Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais que ela. Quantas figurinhas tem João? Ou seja, o João, ele tem as 136 que Ana tem e além de ter 136, ele ainda tem mais 25 a mais. Tá bom? Então, o problema é de quê? Adição ou subtração? C. Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Sabendo que Paulo tem 87, quantas figurinhas Simone tem? Ou seja, aqui está falando que se eu pegar a figurinha do Paulo e a figurinha da Simone e juntar a figurinha deles, vai ficar 143 figurinhas no total. Só que dessas 143, você tem que tirar 87 que pertence a Paulo. O que sobra é da Simone. Entenderam a dica? D. Renato tem 50 carrinhos. Pedro tem 15 a menos que ele. Quantos carrinhos tem Pedro? A dica da palavra você já consegue entender que é uma subtração. O Renato tem 50 e o Pedro tem 15 a menos. Quantos carrinhos tem Pedro? Emerson tem 63 carrinhos e Anderson 46. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson? Olha só, 63 o Emerson tem e o Anderson tem 46. Para o Anderson, falta acrescentar carrinho para ele chegar na quantidade de Emerson ou ele tem que retirar? Olha só, ele tem 46, ele quer ficar com a mesma quantidade de Emerson. Ele quer ficar com 63. 46 para chegar no 63, faltam quantos? Lembrando que vocês podem fazer as contas da maneira que vocês acharem melhor. Podem fazer desenho para representar, pode desenhar bolinha. Vocês podem separar as centenas da unidade, tá bom? E chegar no resultado. F. Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais que Carlos. Quantos carrinhos tem Carlos? Ou seja, o Marcos tem 78. Ele tem 12 a mais que Carlos.
Lembra da dica da palavrinha a mais? Toda vez que eu tenho essa palavrinha a mais, o problema é de quê? Vamos lá fazer? Bom, crianças, agora aqui na atividade 6.3, esta atividade é somente para você ler, interpretar a situação. Interpretar é pensar e responder. Você vai colocar um X, dizendo se esse problema que você leu seria adição ou subtração. Nós vamos ler junto, eu vou ler junto com vocês. Vocês vão ouvir com atenção e depois simplesmente você só vai colocar um X. Ah, eu faria uma adição. Não, eu acho que é uma subtração. Você vai colocar um X aonde você faria a conta. Por exemplo, lá está escrito, ó. Para cada situação apresentada a seguir, escolha a operação que você usaria para resolvê-la e marque um X na coluna da adição ou da subtração. Eu vou ler o problema e você vai marcar um X. Qual componente você usaria? Qual estratégia você usaria para resolver a situação problema? Você usaria adição ou subtração? Na letra A, Marina tinha 58 cards e ganhou 10 num jogo. Quantos ela tem agora? Você acha que esse problema é adição ou subtração? Coloque um X, aonde você achar que é. B. Ricardo tinha alguns cards, ganhou 15 no jogo e ficou com 76. Quantos ele tinha? Aí você acha que é adição ou subtração? Ele tinha alguns, nós não sabemos quais eram esses alguns. E ele ganhou 15 e ficou com 76. Quantos ele tinha? Qual seria a melhor forma de resolver? Fazendo uma adição ou uma subtração? C. Ana Paula tinha 38 cards, ganhou alguns e ficou com 81. Quantos cards ela ganhou? Aqui já está ao contrário, aqui a gente já sabe quantos ela tinha. Ela tinha 38, nós não sabemos quantos ela ganhou. Ela ganhou alguns e ficou com 81. Qual é a melhor maneira de resolver esse problema? Fazendo uma adição ou uma subtração? Marque um X na opção que você achar melhor, como você faria. Paulo e Gisela estão colecionando figurinhas. Paulo tem 81 e Gisela tem 79. Quantas figurinhas Gisela deve conseguir para ter o mesmo número de Paulo? Qual a melhor estratégia para resolver essa situação problema? Fazendo uma continha de mais ou subtração? Coloque um X. Marina colocou, nós estamos na questão E agora. Marina colou 20 novos adesivos em sua coleção e ficou com 32 no álbum. Quantos adesivos tinha antes de colar os novos? Ou seja, ela colou novos adesivos, nós não sabemos. Ela colou 20 novos adesivos e ficou com 32. Então, antes dela colar esses 20 novos, ela tinha quantos? Ela colou 20 e ficou com 32. Quantos tinha antes? Coloque uma opção. Você acha que é adição ou subtração? F. Márcia e Flávia fazem colares de contas. O colar de Márcia tem 18 contas pequenas. O de Flávia tem 6 a menos, porque ela usa contas maiores. Quantas contas tem o colar de Flávia? Lembrando que contas é aquelas bolinhas pequenininhas, parecendo aquelas bolinhas de pérola que vocês têm no arquinho de vocês. Então, elas fazem colares com aquelas bolinhas, contas, chama-se. O colar da Márcia tem 18 bolinhas pequenas. E o da Flávia tem 6 a menos, porque ela usa contas maiores. Quantos colares tem o colar? Quantas contas tem o colar de Flávia? É de menos ou de mais? Coloque um X na opção que você achar correta. A opção que você faria. Paula está na página 38 de um livro de 72 páginas.
ela tá lendo um livro. O livro tem 72 páginas e ela já leu 38. Quantas faltas para ela terminar o livro? Você faria que conta? Mais ou subtração? H. No final de um jogo, Edu estava com 14 pontos e Júlio com 8 a mais que Edu. Quantos pontos Júlio tinha no final desse jogo? A mesma coisa vocês vão fazer, colocar um X na opção que você faria. Se Lucas contou 29 carrinhos e 15 aviãozinhos em seu baú, quantos desses brinquedos Lucas tem no total? Ele tem 29 carrinhos e 15 aviãozinhos. Quantos desses brinquedos ele tem no total? No final de um jogo, André estava com 76 pontos, 15 a mais que os pontos de Mateus. Quantos pontos Mateus tinha? Se no final de um jogo o André estava com 76 pontos e esses pontos eram 15 a mais de Mateus, quantos pontos então Mateus tinha? Nesse exercício, vocês não vão fazer conta nenhuma. Se quiserem fazer a conta num papel à parte, só para ter certeza da sua resposta, pode sim. Mas aqui é um raciocínio. Vocês vão usar o raciocínio, seguir as dicas das palavras e colocar um X. Se esse exercício, se o problema é adição ou subtração, tá bom? Vamos para o próximo? A próxima atividade, nós vamos analisar essa tabela. Nós vamos ler a tabela e responder as perguntas abaixo. Lembrando, crianças, que a Pro já explicou isso para vocês no exercício anterior. A tabela é constituída por coluna e linhas. Coluna é a linha em pé. A linha em pé nós chamamos de vertical. E a linha deitada nós chamamos de horizontal. Então, aí, ó, nesta tabela, nós temos duas colunas. E agora a gente vai ler a tabela por coluna e por linha. Veja só, olha, toda tabela, para que serve uma tabela? Uma tabela serve para mostrar, para divulgar o resultado de uma pesquisa, o resultado de um campeonato, que é o caso aqui, ó. Olha o nome da tabela, pontuação dos terceiros anos na gincana. Ou seja, a escola teve um campeonato, uma gincana, e aqui estão as pontuações das turmas que participaram. Na primeira coluna, nós temos as turmas. Na segunda coluna, nós temos a pontuação de cada turma. Ou seja, então vamos ler aí, ó, na primeira linha, na primeira coluna, terceiro ano A, eles fizeram 177 pontos. Terceiro B, 187 pontos. Terceiro C, 144 pontos. Terceiro D, 101 pontos. E terceiro E, 135 pontos. Agora que nós já lemos todos os pontos de todas as turmas, nós vamos responder as perguntas abaixo. Qual a turma que fez mais pontos? Qual turma fez mais pontos? Observe lá na segunda coluna, onde é a pontuação, veja o número maior. O número maior indica qual foi a turma que fez mais pontos. B. Qual foi a segunda colocada? Qual foi a segunda turma que fez bastante pontos também? Quem ficou em segundo lugar? C. Qual a turma que teve pontuação mais próxima de 150? Do número 150, qual desses números aí na segunda coluna é o número mais próximo do 150? Letra D. Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A? Novamente a palavrinha a mais. A palavrinha a mais não significa que a continha é de mais, mas ao contrário, é uma subtração. Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A? Para você saber, você vai pegar o resultado da turma B
e vai fazer uma subtração, uma continha de menos, menos o resultado da turma A, ok? E vai chegar à resposta correta. Agora, a letra C. Quantos pontos a turma D fez a menos que a turma E? Novamente, a dica da palavra. A turma D fez a menos que a turma E, uma continha de subtração. Você vai pegar o resultado da turma D e vai fazer menos o resultado da turma E. E vai saber o valor, o número correto. Quantos pontos a turma C deveria fazer para empatar com a turma A? Ou seja, olha lá, a turma C fez 144 pontos. Se ela quisesse ter a mesma quantidade que a turma A, de 144, quantos números falta para chegar no 177? Você tem duas opções aí. Dá para fazer uma adição e também dá para fazer uma subtração. Lembrando que na subtração, sempre o número maior tira o menor, tá? Na letra G, quantos pontos fizeram as duas turmas com as menores pontuações juntas? Então, agora aí, qual é a conta que você vai fazer? Você vai pegar as duas turmas que fez menos ponto e vai fazer uma adição. Por exemplo, ó, vou dar uma dica aqui. A turma que fez menos ponto aqui, o terceiro D, 101. Aí teve uma outra turma também que fez menos ponto, que foi o terceiro E. Você vai pegar 101 mais 135 e vai descobrir quantos pontos elas somam juntas, ok? E agora vamos para a atividade 6.5. Na atividade 6.5, nós temos um gráfico, ou seja, o gráfico e a tabela, eles têm o mesmo significado. Os dois servem praticamente para a mesma coisa. A tabela serve para divulgar o resultado, né, de uma pesquisa, de um campeonato, e o gráfico também. Só que a maneira de colocar o resultado no gráfico é diferente da tabela. Mas os dois trazem as mesmas informações. Divulgar o resultado de uma pesquisa ou tabular o resultado de um jogo, de um campeonato. Ou seja, agora nós vamos fazer uma comparação com o gráfico e a tabela que nós vimos na atividade 6.4. O gráfico também é das pontuações dos terceiros anos na gincana. Então, ó, veja lá, nós temos lá embaixo, lá no gráfico, terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro C, terceiro D e terceiro E. O que você vai responder? Você vai observar a tabela e o gráfico para responder as perguntas. A. Que informações podem ser observadas no gráfico e que estão na tabela apresentada na página anterior? Ou seja, o que você vai responder é o que tem lá na tabela, que também tem aqui no gráfico. Quais são as informações que aparecem na tabela e aparece aqui no gráfico aqui também? Lembrando que o gráfico e a tabela, eles servem para informar o resultado de um jogo, de um campeonato, o resultado de uma pesquisa. Então, quais são as informações que tem lá na tabela e também tem aqui? Você vai observar e responder. B. O que representam os números que aparecem ao lado esquerdo do gráfico? Ou seja, o que vai representar os números do lado esquerdo. Os números do lado esquerdo é os números que começam ali, ó, 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20 e 0. Esses números aqui representam o quê? Agora, a letra C. Observando o gráfico, é possível perceber que no terceiro ano A, os alunos fizeram menos que 180 pontos. Por quê? Os alunos do terceiro ano A, ó, você vai observar o gráfico e ver que eles fizeram menos de 180 pontos. Por quê? O que aconteceu? Por que vocês acham que eles fizeram menos de 180 pontos?
Você vai observar, é a maneira como o gráfico foi pintado? Será que é isso? Já te dei uma dica. Letra D. Observando o gráfico, o que é possível dizer sobre a diferença de pontos entre as turmas C e D? Então, ó, você vai lá no terceiro ano C, veja quantos pontos eles fizeram. Depois você vai lá no terceiro ano E e veja quantos pontos eles fizeram. E responda qual é a diferença de pontos entre eles. Lembrando que a leitura de um gráfico é assim. Ó, vamos supor, vou dar um exemplo. Aqui no terceiro D, a coluna do gráfico, ele sobe até a linha certinho, ó. Ele está na linha exata de 100 pontos. Quando você tem um gráfico que não está na linha exata, ele está um pouquinho abaixo da linha ou um pouquinho acima, significa que você tem que contar um pouquinho a mais. Por exemplo, ó, aqui no terceiro ano A, veja que o gráfico ele não chega até a linha do 180. Ele falta alguns centímetros para chegar. Então, significa que a pontuação aqui, ó, é 168, porque não 178, porque não chegou na linha exata pintada, tá bom? E essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E dúvida, pausa o vídeo, volta, escuta novamente a pergunta, a explicação, para conseguir fazer. Tá bom, crianças?